Irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vamos ler os versículos 7 e 8. Primeiro aos Coríntios 5, 7 e 8, e depois nós vamos ler o livro do Êxodo no capítulo 12. Mas primeiro aos Coríntios 5, 7 e 8. Primeiro aos Coríntios 5, 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Amém. Queridos irmãos, Jesus Cristo é o Messias Redentor. Jesus Cristo é, nas palavras do apóstolo São Paulo, ele é a nossa Páscoa. Aí nos vem uma pergunta: por que Cristo foi chamado por Paulo de nossa Páscoa? Por que que o apóstolo, ao definir Jesus, ele definiu que Jesus é a Páscoa dos cristãos? Os irmãos sabem que a Páscoa é um evento dos judeus. Jesus, como judeu que era, ele comemorou a Páscoa, ele converteu a Páscoa na ceia. Mas o apóstolo São Paulo, ele fala que Jesus é Páscoa para nós. Às vezes a gente pensa que a Páscoa é apenas uma data festiva. Às vezes a gente pensa que a Páscoa é apenas alguns tipos de comidas, por exemplo, o peixe, o bacalhau com azeite do Porto que os irmãos comeram na sexta-feira da Paixão. Às vezes a gente pensa que a Páscoa é o chocolate alpino, diamante negro, Ferrero Rocher, Copenhagen, que os irmãos comeram hoje. Às vezes a gente pensa que a Páscoa tem a ver com viagem. Às vezes a gente pensa que a Páscoa tem a ver com final de semana prolongado. Mas o apóstolo São Paulo disse que para nós, servos de Jesus, para você que está aqui me ouvindo, seja um adolescente, uma criança, um jovem, um irmão ou uma irmã, Paulo diz que para nós que formamos a igreja, para nós que pertencemos ao rol de membros da família de Jesus, Paulo diz que a Páscoa para nós não é outro ser, não é outra pessoa, não é outro item, senão a própria pessoa de Jesus. Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa. Por que é que Jesus foi chamado por Paulo de nossa Páscoa? Em primeiro lugar, porque Jesus é a nossa passagem do mundo de escravidão, do mundo de pecado, do mundo de opressão demoníaca, para uma vida de liberdade, uma vida de alegria e uma vida de felicidade. O que significa a palavra hebraica Pessar? A palavra hebraica Pessar, que é aportuguesada como Páscoa, ela significa passagem. Tem a ver com os judeus
passando do estado de escravidão no Egito para o estado de liberdade na caminhada desértica rumo a Canaã. Tem a ver com a passagem do anjo da morte, que deixou todos os primogênitos egípcios mortos, mas passou por sobre a casa dos hebreus, e onde encontrou sangue nos umbrais, não tocou em ninguém, poupando assim a vida. De modo que a palavra Páscoa tem a ver com passar, com passagem, tem a ver com mudar, tem a ver com sair de um estado e adentrar em outro estado. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança, aquele senhor, aquela senhora que teve a oportunidade de conhecer Jesus, passou também. Passou do reino das trevas, passou do reino do pecado, passou do reino do mundo para a liberdade, uma liberdade que o mundo não pode produzir, uma liberdade que a filosofia não consegue descrever, uma liberdade que a sociologia não consegue anotar, uma liberdade sem precedentes na história, a liberdade que só pode dar aquele que veio de Deus para nos libertar. Então Jesus é a nossa Páscoa, no sentido de ser a passagem do nosso estado de prisão para a liberdade em Deus. É muito interessante que quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, versículos 16 a 19, o Senhor Jesus, ele falou de si mesmo, e ele disse o seguinte: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando Jesus abriu o livro, ele achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, porque Deus me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, mas sobretudo no versículo 19 diz: a pregar liberdade aos cativos, restauração à vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus andou neste mundo durante 33 anos e meio, e mais precisamente durante o período do seu ministério terreno, de 3 anos e meio, Jesus andou libertando os cativos, quebrando as algemas, despedaçando os ferrolhos, estourando as portas de bronze, quebrando todo tipo de corrente, destruindo muralhas e trazendo aqueles que estavam oprimidos, possessos e reduzidos para uma vida de liberdade. João, o apóstolo, João que andou com Jesus, ao ver Jesus, ele interpretou Jesus, e quando ele interpretou Jesus, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade, que é a própria pessoa de Jesus, vos libertará. Quando um homem está oprimido, está dominado, está cercado, está no claustro, mas ele conhece Jesus, Jesus abre as suas prisões e Jesus o coloca em liberdade. É muito interessante que o Senhor Jesus, falando sobre ele mesmo, em João 8,36, ele vai dizer: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus, ele é a nossa Páscoa, porque a exemplo de Israel, todos nós também estávamos cativos, estávamos presos, estávamos dominados, estávamos possessos, mas um dia encontramos o Senhor Jesus, o Deus de toda libertação, e Ele quebrou as nossas amarras e nos colocou livres para a glória do Senhor. Quantos libertos nós temos aqui? Levante a sua mão ao céu, levante a sua face
E se você está livre, dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Não é a igreja que causa liberdade. Aliás, a igreja, por causa do sistema religioso, às vezes ela pode até nos afundar em nossas prisões, em nossas masmorras. O que faz com que a gente tenha liberdade é o encontro poderoso e glorioso com Jesus. Eu, quando entrei na igreja, porque eu fui criado no Evangelho, mas na minha adolescência eu saí da igreja, e eu, tendo saído da igreja, é claro, você fica exposto ao mundo, você rapidamente, por conta de toda a atração que o mundo exerce sobre nós, você acaba absorvendo coisas do mundo, e eu absorvi coisas também. E quando eu voltei para Jesus, eu me lembro de alguns pecados que o Senhor me libertou. Por exemplo, o Senhor me libertou de falar palavrões. Eu falava 10 palavras, 20 palavras eram palavrões. Eu tinha uma boca suja, uma boca tão suja que eu me lembro da minha mãe batendo na minha boca para eu não falar impropérios. Eu me lembro da minha mãe dizendo: não fale mais isso, não repita mais isso. E eu me lembro de estar na igreja, e por vezes eu fiz orações, eu adolescente ainda, dizendo: Jesus, me liberta disso, desse mau hábito, desse mau costume, quebra essa minha amarra, não deixe nenhuma palavra torpe tomar a minha boca. E eu fui sentindo Jesus, através da poderosa palavra de Deus, me limpando, me purificando, me santificando e quebrando as minhas algemas. Mas eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu nutria um ódio profundo por uma irmã minha. Eu era um indivíduo adolescente, jovenzinho, de dentro da igreja, mas eu tinha um ódio profundo por uma irmã minha. E por que eu tinha esse ódio por essa minha irmã? Porque nós morávamos no fundo da casa dela, e nós tivemos um problema lá, e como resultado daquele problema, ela pegou as nossas coisas e jogou toda para a rua, e nós fomos jogados para a rua. Foi uma situação muito vexatória, humilhante. E eu me lembro que quando eu estava pegando a mudança e colocando num carro de um colega para a gente ir para algum lugar, eu me lembro que o meu coração se tornou um coração fechado, odioso, um coração que repugnava até o nome da minha irmã. E eu me lembro que tempos depois, essa minha irmã foi na minha casa, e quando eu cheguei da rua e eu escutei a voz dela dentro da minha casa, eu passei direto e eu fui para outro lugar. Eu tinha um ódio dentro do meu coração, um ódio, um rancor, uma raiva, uma resistência, uma oposição, aquela que era do meu próprio sangue, que teve ali um deslize, mas que não era para tanto. Mas eu pedia para Jesus: Jesus, me liberta. E Jesus foi derramando sobre mim a água da palavra. Jesus foi soprando sobre mim o seu espírito, e Ele foi levando para longe de mim aquele ódio, foi arrancando aquele rancor, foi arrancando aquela sensação ruim. E eu me lembro até hoje o dia que eu fui liberto. Foi quando num domingo eu cheguei em casa e eu escutei a voz da minha irmã, e ao invés de eu sentir ódio, eu senti alegria. E eu entrei dentro de casa e eu dei um abraço e eu pedi para ela perdão, e ela pediu para mim perdão também, e o Senhor nos reconciliou ali. Aleluias, glória a Deus. Talvez você olhe para esse irmão que está aí do seu lado e você diga assim: aqui está um servo de Deus liberto. Mas pode ser que você também traga as suas amarras, pode ser que você traga também os seus claustros, pode ser que você traga os seus vícios, os seus maus hábitos, pode ser que a sua prisão seja física, emocional, mental, espiritual. Mas assim diz o Senhor: eu sou a vossa Páscoa, e hoje eu vou abrir essa prisão, para que você passe dessa prisão para a liberdade. Quantos querem ser libertos pelo Senhor?
Levante a mão, levante a mão, levante a face, levante a voz e diga: Senhor, eu quero estar livre na sua presença. Uramanakando oremanarashura mahai, lamanarakandara mahai, aleluias, 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 aleluias. Jesus é a nossa Páscoa, porque Jesus é a passagem da escravidão para a liberdade. Quem é livre canta alegremente. Quem é livre tem felicidade na alma. Quem é livre se relaciona de forma tranquila. Quem é livre não tem peso na consciência. Quem é livre não anda pesado e causticado pela vida. Quem é livre tem o coração cheio de paz, de alegria, de regozijo e de ânimo, e diz: eu tenho paz com Deus e liberdade com o Senhor. Foi o frei agostiniano Martinho Lutero quem disse: com Cristo uma masmorra torna-se um palácio. Quando nós recebemos Cristo, a masmorra da nossa vida ganha luz, ganha refrigeração, ganha vida, ganha esperança, ganha paz, ganha amor, ganha bondade. Cristo transforma as nossas masmorras em palácios. Por isso Ele é a nossa Páscoa. Só que Cristo é a nossa Páscoa em segundo lugar, porque de todos os elementos que compõem a Páscoa, o elemento mais importante é o Cordeiro. E Jesus, Ele é a nossa Páscoa, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Em Isaías 53 fala sobre Jesus, e fala que Jesus, Ele é como o cordeiro mudo, que foi levado diante dos seus tosquiadores, e Ele não abriu a sua boca. O Senhor Jesus, quando vai começar o seu ministério, Ele chega diante do seu primo João Batista, e a Bíblia diz lá em João 1:29, que quando ele chega diante de João Batista aponta para ele, e a primeira palavra de reconhecimento de João quanto à messianidade de Jesus é esta. João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que era imolado na Páscoa, o Cordeiro que era sacrificado na Páscoa, o Cordeiro que morria na Páscoa, o Cordeiro que vertia sangue na Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Se você está aqui, é porque a sua dívida foi paga. Se você está aqui, é porque os seus pecados foram perdoados. Se você está aqui, é porque a sua alma foi redimida pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus. Agora você pode ouvir a respeito do Cordeiro de Deus e reduzir isso a um discurso filosófico, a um discurso retórico. Você pode resumir o que está sendo falado aqui e exposto aqui através das orações, dos hinos da harpa. O pastor Joaquim já deu uma palavra, já houve cantata, tem aqui os elementos da ceia. Nós aqui estamos pregando, e você pode simplesmente dizer: isso daqui é só falácia sobre falácia, é blá 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 sobre blá blá blá. Se você ouvir que Jesus é o Cordeiro, mas você reduzir isso a uma ideia, a um conceito, a uma filosofia, a uma abstração, isso não terá significado nenhum e efeito nenhum na sua vida. Por isso, o Cordeiro não pode ser apenas contemplado, o Cordeiro não pode ser apenas visualizado, o Cordeiro não pode ser apenas meditado, o Cordeiro não pode ser apenas arrazoado, o Cordeiro precisa ser experimentado. Se você
chegasse na mesa e tivesse ali o cordeiro, e você dissesse as qualidades do cordeiro, não era suficiente. Se você apreciasse o cheiro do cordeiro, não era suficiente. Se você até colocasse alguma coisa, algum condimento ali, algum tempero, alguma especiaria no cordeiro, não era suficiente. O cordeiro só é relevante para aqueles que se assentam à mesa e dizem: eu quero não só transformar esse conceito numa ideia vazia, efêmera e passageira, mas eu quero ter uma experiência de sentar-me à mesa e comer do cordeiro. Você pode comer do cordeiro esta noite. Você pode se alimentar do cordeiro esta noite. Aleluia. Você já comeu chocolate, sim ou não? Já comeu um arrozinho, um feijão hoje? Já comeu pãozinho? Vai jantar a pizza ainda antes? Mas mais importante do que tudo aquilo que você comeu hoje, o mais importante é se alimentar do cordeiro de Deus. É trazer o cordeiro de Deus. Existe uma palavra filosófica, ou da filosofia, chamada de antropofagia. Antropofagia é um aspecto da filosofia que diz que a gente tem que comer. E aqui era praticado por aqueles, aqueles que praticavam a antropofagia, eles comiam do corpo do outro. E aí você perguntava para ele: por que você está comendo do corpo do ser humano? E ele dizia assim: por trás da antropofagia, por trás do canibalismo, tem um conceito filosófico. Qual é o conceito? Ele diz assim: ele tem que continuar vivo em mim. Então eu vou comer da carne dele para que ele continue vivo em mim. Durante a Idade Média, nós cristãos ficamos conhecidos e pejados com a peja de sermos canibais, porque alguns irmãos se reuniam em reuniões de membresia, dizendo que ali nós íamos comer o corpo e beber o sangue de Jesus. E quem era de fora dizia: mais um grupo perigoso. Eu, por exemplo, se eu vivesse naquela época e não conhecesse o Evangelho, gordinho como eu sou, eu ficaria com medo da igreja, ficaria com medo dos irmãos. E esse cevadão aí no rolete é nada. A antropofagia é essa ideia de que você precisa comer, se alimentar do outro. Para quê? Para que o outro permaneça vivo em você. Lá na Índia, os hindus, eles cremam os corpos e pegam as cinzas e jogam numa água e dilui aquela cinza nas águas, para que a família inteira do falecido, de cujos, tome um pouco e aquele sujeito fique vivo dentro da família. Há um conceito filosófico por trás de se comer da carne de Cristo e de se beber do sangue de Cristo. Qual é o conceito? O conceito é este: o cordeiro precisa estar vivo dentro de você. E para o cordeiro estar vivo dentro de você, você não pode se furtar a sentar à mesa e a se alimentar do cordeiro. Quantos querem se alimentar do cordeiro esta noite? Agora eu queria que você abrisse aí, faltam 5 minutos para eu terminar, em Êxodo 12, e aqui vai falar de algumas coisas que nós devemos ter em mente quando nós comemos de Cristo como cordeiro. Olha o versículo de número 10, a parte A, que diz assim, Êxodo 12, 10a: e nada dele deixareis até pela manhã. Diga comigo: o cordeiro precisa ser comido por inteiro. Olha o texto quando ele diz: e nada dele deixareis até pela manhã. Vocês não podem deixar nada. Cristo não pode ser recebido apenas em parte, apenas parcialmente. Não! Nós devemos receber Cristo por inteiro. Nós devemos receber toda a humanidade de Cristo. Nós devemos receber toda a divindade de Cristo.
nós devemos receber todas as palavras de Cristo, nós devemos receber todos os milagres de Cristo, nós devemos receber todos os ensinos de Cristo. Jesus deve ser recebido por nós de forma completa. O homem não está em condições de rejeitar nada de Jesus. Tudo o que Jesus é, tem e faz deve ser recebido por cada um de nós. Fala para o seu irmão, não deixa nada. Diga para ele, eu quero ver esse prato vazio. Aleluia, glória a Deus. A minha mãe que falava, Henrique, eu quero ver esse prato vazio. Hoje ela fala, filho, tem como deixar um pouquinho? O cordeiro precisa ser comido por inteiro. Podia deixar uma migalhinha lá? Podia deixar uma porção? Podia guardar para amanhã? Não, o cordeiro tem que ser comido por inteiro. Tem gente que fala, pastor Henrique, eu até compreendo a questão da humanidade de Jesus, mas da divindade eu não aceito bem. Você não está na condição de dizer o que deve ou não ser aceito. Você deve receber Jesus por inteiro. Aleluias, glória a Deus. Agora olha que interessante, o versículo de número 4, diz aí, mas se a família, o versículo 4 diz, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Diga comigo, o cordeiro deve ser comido por cada um. Ele deve ser comido por inteiro, sim ou não? Sim. Mas ele deve ser comido por cada um. Pode ficar alguém sem comer? Pode ser só o pastor? A igreja mais velha, ela peca nisso. Quando apenas o clero participa, né, do suco de uva ou do vinho, e o povo só participa da hóstia, e aí eles dizem, não, mas aí nós molhamos lá para que o povo participe. Aqui está uma privação, aqui está uma exclusividade que nós não podemos cultivar. Por quê? Porque o cordeiro deve ser comido no todo, mas deve ser comido individualmente por cada um. Eu não estou aqui na condição de dizer se você vai ou não comer do cordeiro hoje. Quem tem que dizer é você mesmo. Sabiam que algum irmão fala, mas o pastor não diz nada? A igreja não diz nada? Se o pastor diz ou se o pastor não diz, se a igreja diz ou se a igreja não diz, cada um deve examinar a si mesmo e então comer deste pão e beber deste cálice e comer do cordeiro. Jesus deve ser recebido individualmente, pessoalmente, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a possibilidade de cada um, de acordo com o interesse de cada um. Quem precisa mais de Jesus, deve receber mais de Jesus. Nem todos nós, aleluias, temos a mesma porção de Jesus em nós, mas cada um tem a porção suficiente de Jesus em si mesmo. Aleluia. Cada um deve comer do cordeiro. Fala para o seu irmão, pega a sua parte, viu? Aleluia. O que é seu, pega. Olha o versículo de número 3, por favor, a parte A, diz assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 do mês, tome cada um para si o cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. O cordeiro deve ser comido por inteiro, o cordeiro deve ser comido por cada um, mas o cordeiro deve ser comido por toda a congregação. Toda a congregação deve se alimentar. Jesus, irmãos, não é para um grupo aristocrático, seletista, né? Selecionado, elitista, especial, peculiar, não. Jesus é ofertado a todos. Ele é de todo mundo. Jesus deve ser recebido pelo mundo inteiro. Ninguém deve ficar sem receber Jesus, mesmo que existam
povos, raças, tribos, nações, mesmo que existam diferenças econômicas e culturais, mesmo que existam diferenças étnicas, mesmo que existam diferenças sociais, filosóficas, religiosas, não interessa, Jesus deve ser recebido por toda a congregação. Toda a congregação deve receber o Cordeiro. Jesus é meu e eu sou de Jesus. Jesus é dessa igreja e essa igreja é de Jesus. É interessante que o versículo de número 10 fala uma outra coisa. Ele diz assim, na parte A: nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar pela manhã queimareis com fogo. É interessante, irmãos, que ali está escrito que não podemos deixar nada dele até pela manhã. O que quer dizer isso? Porque a ceia começa no final do dia, a Páscoa começava no final do dia, então eles começavam a comer o cordeiro, iam comendo, quando ia amanhecer, o cordeiro tinha que estar acabado, ou seja, o cordeiro, ele deve ser comido imediatamente. Você não pode postergar, você não pode procrastinar, você não pode ter letargia, morosidade, você não pode viver uma vida dizendo amanhã, amanhã e amanhã. Basta! Nunca, nunca nós devemos dizer quanto ao cordeiro: amanhã tomarei a minha parte. O momento é agora, o dia é este. Você não pode tomar do cordeiro amanhã, porque o amanhã talvez não exista. Então quando que você pode tomar do cordeiro? Agora, agora e agora. É o Hillel que fala uma frase muito legal. Ele diz assim: se eu não for por mim, quem irá? E se eu não for agora, quando será? Primeiro eu tenho que ser por mim. Eu tenho que tomar uma decisão e dizer: eu tenho que ser por mim. É uma posição. E a outra posição é: quando que eu vou fazer isso? A gente protela, a gente posterga, a gente joga para amanhã. A gente vai fazendo aquilo que os brasileiros são muito acostumados, e nós brasileiros somos acostumados. A gente vai empurrando com a barriga. Deixa como está para a gente ver como fica. Mas a proposta quanto ao cordeiro é que a gente coma imediatamente. A gente não pode ficar enrolando. Os nossos compromissos com o Senhor a gente tem que assumir hoje. A nossa decisão pelo Senhor tem que ser uma decisão assumida aqui e agora. Olha o versículo de número 4, que diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Esse texto aí fala que o cordeiro não só deve ser comido imediatamente, mas ele também deve ser comido com a consciência da comunhão, da coletividade, da reciprocidade, da amizade, da unicidade da igreja. É interessante que Jesus aqui, ilustrado no cordeiro, ele é aquele que nos une. Por quê? Porque se a família fosse pequena, o que a família devia fazer? Pegar um cordeiro para duas famílias, unir as famílias em torno do cordeiro. E se aquelas duas famílias ainda permanecessem pequenas para um cordeiro, o que deviam fazer? Chamar os vizinhos. E aí chamavam os vizinhos e famílias e criavam ali uma comunidade em torno do cordeiro. Jesus não desune famílias. Eu estava pregando semana passada em Mateus 21 e me veio aquela passagem quando Jesus fala assim para os discípulos: busquem lá para mim a jumenta e vocês vão encontrar a jumenta e o filhotinho da jumenta, o jumentinho. E aí os discípulos: tá, e aí? E aí que vocês vão me trazer os dois. Por que Jesus mandou trazer a jumenta e o filhotinho da jumenta? Porque Jesus não desune famílias. Jesus não desune casais. Ele não desune pais e filhos.
Ele não desune relações familiares. Jesus não nos desune. Jesus trabalha pela unidade das famílias. Jesus trabalha pela unidade da igreja, pela unidade da membresia e pela unidade social também. O cordeiro deve ser comido com essa consciência da solidariedade, da gentileza. Hoje eu li um pensamento do Joseph Ratzinger e ele disse uma frase assim, ele diz: a Páscoa é comemorada genuinamente quando há justiça praticada por cada um de nós quanto ao outro. E é verdade. Quando que a Páscoa é comemorada? Quando eu olho para o outro que não tem cordeiro para si e digo: você não tem cordeiro não? Vem cá, senta aqui na mesa, nós vamos comer o cordeiro juntos aqui. Quando a justiça é promovida para aliviar a dor do outro, a Páscoa está sendo comemorada e o Cordeiro de Deus está sendo adorado. Não existe Páscoa num ambiente de rivalidade, não existe Páscoa num ambiente de disputa, num ambiente de diferença, de segregação, de exclusão. Não existe Páscoa num ambiente de preconceito, não existe Páscoa num ambiente, aleluias, glória a Deus, de pessoas que fazem acepções de pessoas. Não existe Páscoa. Essa Páscoa é Páscoa para inglês ver, porque a Páscoa verdadeira quebra as nossas barreiras, quebra as nossas muralhas, destrói as nossas diferenças e nos torna irmãos para a glória do Senhor. Fala para o seu irmão: vamos comer essa Páscoa juntos. Diga: vamos comer dessa Páscoa juntos. Fala para ele: conta comigo, conta comigo. Diga: conta comigo. Aleluias, glória a Deus, conta comigo. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Nunca vivemos um tempo de tanta frieza quanto a solidariedade e a humanidade quanto nós vemos nesses dias. Nunca vivemos um tempo em que as pessoas estão tão indiferentes, distantes, estão tão rudes, tão duras, estão extremamente insensíveis. Mas quando o Cordeiro de Deus entra, e o Cordeiro de Deus é comido e é alimentado, e alimenta de forma autêntica e genuína, aí todas as diferenças se quebram, as famílias se unem, os vizinhos se unem, o povo da igreja se une em torno do Cordeiro. Você pode pegar na mão dessa figura abençoada que está aí do seu lado, você pode olhar no olho dele ou dela. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, que devem, e os que vão pedir dinheiro emprestado. Se você não olhar esse irmão aí no olho mesmo, olha bem no olho dele, ele vai pedir algum emprestado para você. Aleluia. É melhor você olhar para ele, viu? Ele fala: olha para mim, irmão. Aleluias. Você pode dizer uma mensagem de Deus para ele aí? Diga para ele: nós somos diferentes, viu? Diga: e a gente não está aqui. Diga: e a gente não está aqui para disfarçar as nossas diferenças. Nós estamos aqui para nos unir em torno do Cordeiro. Nos unir em torno do Cordeiro. O que é que nos torna irmãos? É o Cordeiro. O que é que nos torna povo do mesmo povo, carne, aleluia, da mesma carne, osso do mesmo osso? É o Cordeiro de Deus. Para terminarmos, o versículo de número 8 diz: e naquela noite comerão a carne assada, né? No fogo, com os pães asmos e ervas amargosas. O cordeiro, ele devia ser comido também com os pães ázimos da pureza, ou seja, sem fermento, sem imoralidade, sem heresia. Jesus deve ser comido sem pecado. Quando nós pensamos na Páscoa, nós devemos lembrar, irmãos, dessa ideia de pureza, de purificação. Nós devemos lembrar dessa ideia, desse conceito de pureza. Nós somos o povo da santidade, irmãos. Olhem para mim aqui, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Olhem para mim aqui, ó. Preste atenção. O Senhor não exige de você que você não peque. Essa não é uma exigência do Senhor ao longo das Escrituras. O Senhor exige de você que você, se pecar,
sinta o peso do seu pecado, sinta a tristeza segundo Deus, que te conscientiza do pecado. Se arrependa desse pecado, confesse esse pecado e se coloque numa marcha contra ele, se coloque num processo de enfrentamento contra ele. E é verdade que você vai cair muitas vezes, mas vai chegar um dia que o Senhor afogará todos os seus pecados, que são os seus maiores adversários, no mar do esquecimento, como afogou os exércitos de Faraó, aleluias, no Mar Vermelho. E o Senhor vai dizer para você: destes pecados nunca me lembrarei mais. Fala para o seu irmão aí: santidade ao Senhor. Santidade não é não pecar, porque é impossível não pecar. A santidade é: você peca por um deslize, você peca, sente a dor do pecado. Como diz o Spurgeon, o pecado é um gláudio, né? Um gláudio, que é uma faca que vai entrando assim, e o irmão vai sentindo a dor do pecado. Então pecar é de fato, de verdade, algo que acontece conosco. Mas aí nós sentimos a dor do pecado, que Paulo vai dizer, é a tristeza segundo Deus. O crente não tem que ficar alegre o tempo inteiro. Há momento de consternação, há momento que nós nos apequenamos de verdade, mas ali nós estamos sentindo a tristeza segundo Deus. E quando nós sentimos a tristeza segundo Deus, vem o arrependimento. E quando vem o arrependimento, vem a confissão. E quando vem a confissão, vem o desejo de abandonar. E a gente vai caindo, mas Deus vai nos levantando. Vai caindo, mas Deus vai nos levantando. Até um dia que a gente olhe para aquele pecado e diz: nunca pratiquei, parece. O Senhor quer a santidade da sua igreja. Ele quer a santidade de cada um de nós. Nós devemos comer o cordeiro com o pão ázimo. Outra coisa, o versículo 8 diz que nós devemos comer o cordeiro com, irmãos, ervas amargas. Ervas amargas. O que é comer o cordeiro com ervas amargas? A erva amarga aqui, podemos falar da rúcula ou erva amarga, agrião, não é verdade? Meu Deus, giló, a selga, aquele negócio é amargo. Esses dias, irmãos, o irmão levou em casa lá um presente. Pastor, trouxe um presente para o senhor. Eu falei: o que é? Aí eram umas frutinhas verdinhas assim, ó. Aí ele falou: cozinha, depois de cozinhar come. Aí parecia uma ervilha. Aí eu cozinhei, falei: mas isso é comestível mesmo? Ele falou: sim, pode comer. Quando eu comi, um negócio amargo, tremendamente amargo. Aí eu falei: o que é isso aqui, rapaz? Aí ele falou: isso aí, meu irmão, é jurubeba. Eu falei: jurubeba? É por isso que o pessoal fica bêbado comendo esse negócio, né? Aí ele falou: é jurubeba, negócio amargo. Os judeus amassavam um monte de coisas assim amargas, jogavam óleo, e aquilo virava um patezinho. E eles pegavam o pão e levantavam aquilo e comiam. O cordeiro deve ser comido mesmo nos dias de ervas amargas. Nem todos os dias são flores, nem todos os dias são de alegria. Há dias de luto, há dias de aflição, há dias de amargura e há dias de angústia, mas o Cordeiro de Deus deve ser comido mesmo assim. Há uma proposta de evangelho barata aí, que diz que os nossos dias serão apenas dia de verão e de primavera. Nem sempre. Nós passaremos pelo outono, em que nós perderemos tudo, e nós passaremos pelo inverno, que é um período de estiagem, um período de solidão, um período de prova e de escassez. Mas mesmo em dias de ervas amargas, assim diz o Senhor: sente e coma do cordeiro, porque haverá um bálsamo em Gileade, haverá um refrigério de Deus para você. Talvez você esteja me ouvindo aqui hoje, e nós estamos aqui nesse clima de festa, e você diga assim: ah, pastor, mas o meu coração não está festivo. Não está festivo porque eu estou com meu parente internado, não está festivo porque amanhã eu tenho contas importantes para pagar e não tenho dinheiro, não está festivo, pastor, porque tem alguma coisa para eu resolver e eu não tenho a solução. Não está festivo, eu estou passando por dias de erva
ervas amargas, mas assim diz o Senhor para você: esses dias findarão. Eu, o Senhor, vou abrir para você uma grande Urabacandaramai. Levante a sua mão, tem uma palavra profética. Urabacandaramai. Assim diz o Senhor: eu estou abrindo uma porta de livramento para você, e eu vou afastar de você essas ervas amargas. Mas mesmo nesses dias, coma do cordeiro, coma do cordeiro e coma do cordeiro. Urabacandaramahai, Ulabacandaramachuramahay. Aleluias, 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 aleluias. E por último, o cordeiro devia ser comido com roupa de viagem. Aleluias. A Páscoa você deve vestir a roupa de viagem. O Senhor disse assim: coloque a roupa de viagem, faça uma mochila, fique preparado. Por quê? Porque a Páscoa, ela tem que trazer para você que você vai ser tirado desse lugar. Queridos irmãos, daqui uns dias a trombeta vai tocar. Aleluias, nós ouviremos o Senhor com a voz de arcanjo, alarido e a trombeta de Deus. E quando isso acontecer, nós, os que passamos aqui, aleluias, comemorando a Páscoa, comemorando o Messias Redentor, nós nos encontraremos com o Senhor. E lá irá se cumprir Apocalipse 21:4. E eu enxugarei dos vossos olhos todas as lágrimas, diz o Senhor. Amém.